Olá, amigos, amigas espiritualistas, como vocês estão? Eu estou bem e hoje a gente vai começar falando sobre alimentação consciente. Tudo bem? Bem, antes de mais nada, vamos colocar nosso pensamento no alto, o nosso coração aberto. Então vamos fazer uma prática simples, uma prática conectada para que a gente possa absorver o conteúdo, porque de nada adianta a gente ler milhares de livros e não colocar em nosso coração, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer minha prática aqui e você faz a sua prática aí. O que você faz para se conectar com Deus, com algo maior, com seus mentores espirituais? O que você faz? Faça isso agora, tudo bem? E se você não souber fazer, tudo bem. Eu vou te indicar uma coisa aqui, eu vou falar pra você agora o que você pode fazer, tá bom? Seguinte, no alto da sua cabeça, de olhos fechados, imagine uma luz que vem de cima do alto. E essa luz, ela vai emanar energia pulsante, tá legal? E ela vai descendo, entrando pelo chakra da coroa e indo para o seu coração e vai pulsar a energia do seu coração, essa energia branca, essa energia cintilante de vida, de energia. E agora, com essa energia pulsante, vamos fazer uma prece. Quero que você faça uma prece do seu coração. Do seu coração aos seus mentores, a Deus ou a qualquer um que esteja no alto, um ser superior, o que você acreditar. Eu falarei aqui ao Espírito Santo de Deus para que Ele traga a nós conhecimento e absorva em nossos corações sabedoria, com amor, com gratidão e humildade, para que a gente possa usar durante o nosso dia a dia em prol tanto de nós mesmos quanto dos nossos próximos, dos nossos seres próximos, ok? E também aos mentores que estão aqui também conosco, para que eles possam nos guiar através deste mundo, nossos guias, e a Deus, querido Pai, possa estar conosco, morando dentro de nós, de nosso coração. Que aprendamos a amar e a ser amado também. Amém. Bom, com muita gratidão que vocês estão aqui. Vou dar início a esse vídeo. Alimentação consciente. Conhece? Bom, sabendo que nosso corpo é um templo, ele é um templo. Tem uma situação, tanto na Bíblia, é Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, é santo. Então, nosso corpo é um templo, o corpo físico, ok? O corpo físico é um templo, onde habita realmente a alma, habita o espírito e também habita o fôlego de Deus, a essência de vida, né? A essência divina que nos trouxe, que nos faz viver e sermos vivos para o universo afora. Todos os nossos corpos se alimentam de algo. Então hoje vamos estudar sobre isso, tá bom? E também vou deixar aqui técnica que vai ajudar na sua vida espiritual, vivendo na Terra e também nas projeções astrais, sutilmente, mas ajuda, tá bom? É uma coisinha pouca ali que mudando, só um detalhezinho vai ajudar bastante também, tá bom? E não só em viagens astrais, tá bom? Mas também na sua vida espiritual aqui na Terra, na vida diária,
como você se comporta, tá bom? Bom, vamos lá então sobre a estrutura de nossos corpos, certo? Seguindo a base da tricotomia, você acreditando não em tricotomia, tá bom? Não sei qual que é a sua base, mas a gente vai falar sobre o corpo. Tem corpo, que seria o soma, tá? A alma, que é o psicossoma, e o espírito, que é o mental soma. E esses nomes podem ser diferentes também, né? O corpo físico não precisa necessariamente ser chamado como soma, é uma outra nomenclatura, tá? Então eu vou usar nomenclaturas aqui muito fáceis e simples para que a gente possa, né? Para que a gente possa entender e sem colocar nomenclaturas, né, difíceis de ser entendidas, tá certo? Tanto é que eu acho que soma, psicossoma e mental soma são nomenclaturas um pouquinho ainda já misturando ali uma coisa que é tão simples, né, não é mesmo? Bom, tudo é energia, certo? Tudo que a gente tocar é energia. O copo é energia, tem um copo com água aqui. A água é um elemento e ela é neutro, na verdade. Ela é neutro, mas pode ter energia. Então, se eu jogar energia na água, água, que também é uma energia, tá? Em estado líquido, ela também estará energizada com a energia, certo? O copo, o vidro, é um elemento energético também. Ele tem sua energia densificada, certo? Densificada, condensada, como você queira dizer. Bom, no livro de projeciologia do Aldo Vieira, ele cita 5 fontes básicas de energia vital que a gente, como ser humano, busca se alimentar, certo? A nossa energia vital, o Chi, o Prana, né? O Ki, tá bom? E essa a gente busca, né, as fontes. Como que a gente busca essa energia vital, esse Chi, o Ki, o Prana, certo? Bom, a primeira seria a alimentação de sólidos e líquidos. Líquidos, sopas, água, tá bom? É uma alimentação. Respiração ou oxigenação orgânica. Isso está no livro do Aldo Vieira, tá bom? E eu acredito que a oxigenação orgânica seja um terminho um pouquinho mais técnico ali, tá? Respiração. A gente respirar é uma alimentação do nosso corpo. Ela oxigena, né? Traz oxigênio aos pulmões, certo? E tem técnicas que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, tá certo? Talvez no futuro eu faça um vídeo, que eu vou fazer com certeza, sobre as técnicas pranayamas, tá bom? Que são de yogis, tá bom? Que é controlar a respiração, né? Você controla a respiração, faz uma pressãozinha ali, eu não vou entrar nisso agora. A terceira seria a absorção de energia no estado da vigília física. O ordinário, o que seria a vigília física? Respondeu ou não? Eu não sei. Eu não sei se você respondeu ou não. Mas a vigília seria o nosso estado consciente. O estar aqui. O estar aqui agora consciente, tá? Observação através dos chakras provenientes das plantas, animais, pessoas, solo, né, o solo da terra, o solo do ambiente que você estiver, e do sol e etc, tá? Por exemplo, banhos de sol. Se você sentar ali e começar a absorver a energia do sol assim, entendeu? Você vai começar a se alimentar o corpo, tá? Alimentar o corpo com energia vital, certo? E o que rola também é a absorção de energia de pessoas, que seria toda vez quando você, na verdade, isso acaba sendo mais um ataque, né? Mas é inconsciente das pessoas, tá bom? O que acontece mais é quando você está com muita energia, você trabalha muitas energias, você tem esse estudo, você sai por aí, vai num shopping, vai no parque, sei lá onde, e encontra muitas pessoas e
existe muitos acoplamentos áuricos ali, ó, envolvendo tudo. E isso faz com que você acabe sendo sugado. E a outra pessoa que absorve, entendeu? Então ela acaba que alimentando a energia vital dela. E os animais também, isso ocorre com os animais. E também você pega dos animais e também você absorve as plantas, se você quiser pegar ou exteriorizar também, tá? Muitas vezes você tá com aquela, nossa, tão baixo assim, vai numa árvore, encosta e absorve, tá? Pedindo licença, com muita humildade, gratidão, né? Ó, licença aí, eu quero essa energia, solo também, tá bom? Mas eu não vamos aprofundar muito nisso, tá? Sono, o quarto alimento básico seria o sono, ou num termo técnico, tá? Que o Aldo Vieira ele coloca no livro dele, desintoxicação celular com pequenas descoincidências dos veículos de manifestação da consciência. Descoincidência dos veículos seria o que? A sua aura. A sua aura, ela vai expandir-se, os seus corpos, né? Os seus corpos, não o corpo físico, tá? Mas os outros corpos, né? Os outros corpos, como a bioenergia, né? Tem também o perispírito, que também é um outro termo ali, tá? O psicossoma seria o perispírito, tá? E também o mental soma, e esses veículos de manifestação da consciência, eles começam a se coincidir. Então ela começa o quê? Ele começa a se movimentar um pouquinho, né? A coincidência. E isso faz com que ele se movimente um pouco. Aí o sono, ele permite a pequena absorção de prana, que seria energia vital, energia chi, energia cósmica, pela pequena projeção do seu psicossoma, que seria, né, a alma, tá? Junto ao seu corpo, né? O psicossoma ali dá uma soltadinha ali, tá certo? E a quinta, então, não é uma projeção, tá? Não é uma projeção. O sono, esse sono que o Aldo está falando, é quando a gente dorme assim, o corpo sai um pouquinho, só um pouquinho assim. E aí você tem um pouquinho, né, a pequena absorção ali. Isso pode estar envolvendo também a questão de você não estar trabalhando mais energia pesada, você sai um pouquinho. E como você absorve um pouquinho prana, você acaba ficando um pouquinho, né, cansado. Você acorda no outro dia cansado porque você não absorveu o prana, certo? E a quinta, alimentação. Mas eu tô falando isso, ó, me corrija se estiver errado, tá? Nos comentários aí podem falar, mostrar outras visões, certo? Projeção da consciência, a quinta, tá? Pelo psicossoma, ou a absorção direta de energia cósmica, ok? Absorção de energia cósmica. O que seria isso? Seria a grande absorção pela projeção do seu psicossoma, a distância da sua base física. Teria que ter uma distância maior, né? Uma distância bem maior, tipo, o seu corpo saiu ali da cama e você tá ali, então a distância maior, e isso vai ter uma maior absorção do prana, certo? E você pode também estar mais longe ainda e ter a absorção, né, também direta da energia cósmica. Aqui no livro do Aldo Vieira também, ele cita alimentos que não ajudam na projeção. Eu estou entrando nesse lado um pouquinho da projeção, que além da gente, de eu querer mostrar para vocês, a gente consegue, né, melhorar a projeção com isso, com essa técnica de alimentação consciente, e também consegue melhorar a nossa vida diária, tá bom? Tá bom? Então, os alimentos que não ajudam na projeção, olha, eu vou citar aqui, ele também fala isso, são ideias, tá? Ainda não comprovado. Se foi comprovado, me fale, por favor, eu aceito, tá? Me fale, me manda mensagem aí.
Embora eles façam sentido, tá bom? Se você parar, analisar, eles faz sentido, energeticamente faz sentido. Então é uma coisa que faz sentido, tá? Qualquer alimento ingerido antes de sair do corpo, perdão. O que é isso? Qualquer alimento que você ingerir antes de sair do corpo, umas 3 horas mais ou menos, não é bom. Não ajuda na projeção, porque você vai estar pesado, tá bom? Refeição farta, aquela refeição, né, grande, pá, assim. Comida em excesso, que também seria refeição farta, né? Comida em excesso, comida em excesso. Qualquer hora do dia do experimento, tá? Qualquer hora do dia do experimento, isso não faz bem. Carnes de qualquer natureza, nozes, castanhas de caju, castanhas do Pará, amêndoas, avelãs, cocos, amendoins. Além disso, devem ser abolidos o fumo sob qualquer apresentação comercial, as bebidas alcoólicas e as drogas em geral, ok? Esses alimentos, de acordo com Aldo Vieira, um dos grandes mesmo pesquisadores na projeção astral, não ajuda a projeção, tá bom? Esses alimentos não ajudam a projeção. Agora, alimentos que ajudam a projeção, tá? Quais são os alimentos que ajudam a projeção? Eu vou citar uma coisa aqui que ele não fala ali, obviamente, né? O Aldo ele fala cenouras, frutas vegetais, ovos crus e líquidos, desde que ingeridos moderadamente, né? Sem exagero, tá bom? E aí eu vou acrescentar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou acrescentar o quê? Sopas bem leves. Sopinhas. Olha lá. Meu, sabe lentilha? Pega um pouquinho de lentilha, coloca ali numa pressão, né? Deixa pegar uma pressão boa. E aí o que você faz? Você tempera bem gostoso e come um pouquinho. Não vai exagerar, né? Deixa pros outros dias que você vai ter projeção também, tá bom? Mas, quando você vai... não, depois, fica atento na hora. Não depois, né? Dá umas 3 horas ali, antes de dormir, já... Opa, não vou comer mais nada, tá bom? Então, antes disso, 4 horas não pode, vou comer uma sopinha, tá? Então, ou tomar um banho, seria bom, né? Umas 4 horas antes, você toma um banho pra relaxar o corpo, tá? Ou na 3 horas. E aí o que você faz? Você vai comer essa sopa leve, é uma sopinha apenas com lentilha, ou então uma sopinha apenas com ervilha, uma sopa de ervilha, por exemplo, bem leve mesmo, somente ela. Não precisa colocar, exagerar nos legumes, colocar abobrinha, mandioca, sei lá o que, batata e tudo mais que estiver na geladeira. Não é um sopão, é uma sopinha leve assim. Só pra você, né, colocar alguma coisa dentro de você. Umas 5 horas antes de dormir, toma uma sopinha ali. Lê um livrinho depois, ou assiste alguma coisa, né, sei lá, depois, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí, no livro do Viagem Espiritual 2 do Wagner Borges, né, o Wagner Borges, ele indica aqui pra gente, na alimentação também, ele fala pra gente evitar a ingestão de alimentos densos, pesados, pelo menos 2 horas antes de deitar. Eu falei 3, né? Mas ok. Ok. Não liga pro meu cabelo não, que eu acho que eu tinha esquecido. Meu cabelo tá meio grande aqui. Evite também a ingestão de bebidas e alimentos mais diuréticos, ok? Diurético. Pesquisa aí. Eu não vou falar aqui não, porque eu não pesquisei isso. Eu vou dar uma pesquisada aqui, calma. Diuréticos, caramba. Eu pesquisei tanta coisa que vamos ver. É algo, né? Vamos ver aqui. Talvez seja... Alimentos mais diuréticos seria o que? Seria, então, líquidos, né?
muitos líquidos. Então, olha só, evite a ingestão de líquidos antes de 2 horas de deitar, tá? Isso também é uma coisa importante. Por isso que eu falei, não tome a sopinha umas 5 horas antes de dormir, tá bom? Antes de você deitar. Porque o que acontece? Durante esse tempo, quando você está deitado, você acaba acordando com vontade de ir no banheiro, tá? Ou então, se você for um projetor, você pode fazer xixi na cama. Como que o Saulo fez, né? Eu não fiz ainda. Tomara que não. Porque eu evito. Eu tomo tipo um golinho assim quando eu acordo. Falou o cara que bebe uns 5 copos antes de dormir. Eu falo nada. Bom, os judeus têm a prática de alimentação kosher. E isso é interessante, tá? Isso é interessante. Antes da gente entrar no exercício da alimentação consciente, nós devemos entrar nessa alimentação kosher, que é muito interessante a gente abordar. Sem nenhuma religião, sem nenhum pretexto, né? Sem nenhuma ligação religiosa, né? A gente está aqui estudando espiritualidade de uma forma aberta, de uma forma simples, certo? Então devemos aprofundadamente entrar nesse assunto. Os judeus, eles têm a prática de alimentação kosher. E essa dieta se encontra na Bíblia, em Levítico. Eles têm a Torá deles, né? E encontra, né, em Levíticos 11 e Deuterônimo 14, certo? Que é naquela época em que Moisés trouxe as leis, né? E aí Deus falou para Moisés sobre o que, nessas leis, o que as pessoas deveriam comer ou não, tá bom? É uma dieta mesmo. E aí, nessa alimentação kosher, né? Eu não quero aprofundar muito, mas existe todo um cuidado para você não comer nada impuro, por exemplo. E tem que manter uma ótima qualidade dos alimentos, com alimentos orgânicos, e eles não podem ter nenhum bichinho, nenhuma larva, nem nada. E os animais, né, eles comem certos tipos de animais, tipo pato, peru, só que eles também têm uma técnica que eu não esqueci o nome, de abate, tá? E essa técnica de abate, ela diz eles são indolor. Eu não sei, né? Eu não sei indolor, porque, né? Será que alguém falou, não, vou passar essa técnica e você aí depois você me fala se doeu ou não. Cá entre nós, eu não sei como diz. Nada que, tipo, tudo bem, pode ser não indolor, é uma técnica deles lá e, tipo, essa alimentação kosher, o objetivo dela é o quê? É você ter todo um cuidado, preparo, tem que ter todo um cuidado ao manusear o alimento, né, desde a hora de colher, até o jeito como plantou, o jeito como vai fazer ali na panela, né, o jeito que também abateu, né, matou, vou falar matou, por quê? Né, abater é uma forma de, sei lá, então a pessoa, né, matou o bichinho ali, de uma forma tentando não ser tão cruel, né, tem gente que tá cruel, e aí também não pode ter sangue, né, e tem todo um preparo especial ali, e aí todos os vegetais, cereais, grãos se chamam parvê na alimentação kosher. Então todos os vegetais, cereais, grãos, verduras, qualquer coisa que dê na terra, através da terra, se chamam parvê e entram, né, dentro da alimentação kosher, mas tem todo um preparo também, tem que ter uma qualidade boa esses produtos, né, para ser considerado kosher. Tanto é que quem realmente segue isso tem que plantar ele mesmo, fazer tudo do zero, ou então ele tem que procurar alimentos que hoje tem selo
de produto kosher. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Então é uma dieta onde eu não sei como você poderia colocar ela no seu dia a dia, tipo, praticar ela dentro do possível e do praticável, né? E entrando nesse assunto, entrando nesse assunto dessa alimentação, todo esse cuidado que a gente deve ter, por mais que a gente não siga a dieta kosher e não busque alimentos com símbolo, né, que é o símbolo kosher, existe a prática da alimentação consciente, que é encontrado no livro Magia Prática, O Caminho do Adepto, de Franz Bardon, de 1956. O Franz Bardon, ele foi um grande mago. Ele foi um grande mago, né, no caminho, ele foi um grande mago nessa questão de cabalismo, né, de hermetismo. Ele foi um grande mago e ele coloca esse exercício da alimentação consciente, o que é? Essa alimentação consciente consiste no fato de se colocar presente. Por exemplo, eu vou fazer um arroz, então respiro profundamente, me coloco presente e vou fazer esse arroz pensando positivo, pensando no alto, colocando meu coração no alto. E poxa, imagine um ser cósmico, Deus. Eu falo Deus porque eu acredito em Deus, tá? Muita gente fala, um ser cósmico. Ok. Um ser cósmico, né, Deus, ele criou tudo. Então esse arroz, se ele tá ali é porque ele criou, certo? Por mais que alguém plantou, né, Deus trouxe essa pessoa para plantar, Deus trouxe a chuva, deu a água, deu um clima bom, ou então, sei lá, dependendo, né? E aí, tipo, tá ali, né? Ele também te deu um jeito de conseguir este arroz. Ou você trabalhou, seja o esforço seu ou não, ele também trouxe isso para você. Então devemos sair do nosso egocentrismo de que a gente fez tudo, a gente buscou tudo, a gente conseguiu tudo por nossos próprios meios. E não é assim, tá? Não é assim. A gente deve abrir nosso coração e se conectar ao alto, tá? E é assim que a gente vai conseguir uma sintonia maior. Uma sintonia maior. É isso que é o bom. Então a gente vai fazer aquele arroz com muito carinho, colocando nosso amor naquele arroz. A gente vai cortar e sentir cada corte. Não é pra cortar a mão, sentir cada... Ai, meu Deus! Que técnica horrível! Não tá funcionando. Ó, você vai sentir, né? Ó, eu vou cortar um alho, uma cebola, né? Com todo cuidado ali, pegar, né? Agradecendo. E aí, tudo bem, fez, né, o seu alimento consciente. Seu alimento, você tem que estar consciente, presente ali. Eu tô fazendo uma comida, tá? Fazendo uma comida. Então, agora eu vou comer. O que eu faço? Posso colocar uma musiquinha suave, uma musiquinha calma ali, mas eu vou sentar ali na cadeira, vou respirar profundamente, vou pegar aquele prato de comida, colocar meu coração ao alto da cabeça, vou colocar meu coração também no prato e vou fazer uma prece. Pode até colocar suas mãos, se você tiver. Cara, isso é para... Põe sua mente. Aonde for, o que você estiver fazendo, o que você for comer, qualquer coisa, se você for comer, qualquer coisa, você vai parar um minuto antes de comer, colocar suas mãos sobre este alimento e fazer uma prece. Faça uma prece. Gente, vocês estão energizando este alimento e vão colocar dentro do seu corpo, do seu tempo, certo?
seja o alimento puro ou não puro, né, na alimentação Kosh, você vai estar colocando boas energias. Então, o que você faz? Quando você estiver, né, energizando ali, você pode pedir, peça o que você necessita. Então você pensa, eu preciso de mais abertura no meu coração, eu preciso de mais amor, ensinamento, me traga uma boa sensação dentro do meu coração anda pesado. Eu preciso disso, preciso, né, comer isso, e que isso traga essa energia de amor, de paz para o meu coração. Então você vai mentalizando isso, vai colocando essa energia, amor, de paz, desse alimento. Ali quietinho, no seu cantinho, pode ter milhares de pessoas. Às vezes você tá cheio de gente ali, família, você tá na cocó, você vai assim, fecha os olhos assim, dá uma respirada assim. E se alguém falar alguma coisa, você fala, não, eu só tô aqui sentindo o momento. Só tô aqui fazendo minha prece. Gente, hoje em dia é diferente. Dificilmente alguém agradece pela comida. Dificilmente. Dificilmente. Se você parar pra pensar, muitas casas, eu já vi pessoas tentando colocar em suas casas essa prática de agora vamos agradecer o alimento. Então eles param um momento, fazem uma prece. Sei lá o que, Pai Nosso. Ok. E aí, depois de alguns dias, param. Não vamos mais fazer, vamos só comer. Então, é muito importante isso. Essa prece quietinho no seu cantinho. Não precisa, não, vamos fazer uma oração, vamos todo mundo aqui. Não precisa disso. Não precisa, meu Deus, gritar ali, sei lá, não precisa. Deus está aqui dentro do seu templo, quietinho, bonitinho. Isso, vai ali no seu pratinho, quietinho. E coloca amor naquele pratinho. Coloca energia de Deus, coloca energia do alto, tá? Pensando no alto ali. Isso vai fazer com que o alimento ele se energize. Todos os nutrientes dele vão se intensificar. Isso também tem no reiki, tá? Se você é reikiano, você coloca reiki no alimento, ele se torna mais nutritivo, sabia disso? Pois é, ele se torna mais nutritivo. Então, você coloca energia de oração, como fluidificar a água. Sim, você fluidifica a comida. E aí toda a comida que você comer, tudo que você for comer, ingerir e colocar dentro do seu corpo, vai ter aquela energia. E aí você foca numa coisa que você quer. Eu quero conhecer mais a mim mesmo. Então você coloca aquilo ali. Quando eu comer esta comida, eu vou conhecer mais a mim mesmo. Quando eu comer esta energia, quando eu comer essa energia, quando eu comer essa energia, eu vou conhecer mais as minhas energias. Eu vou sentir mais as minhas energias. Foque em uma coisa só. Faça durante uma semana. E depois me diga. Me diga quais foram as suas experiências. Eu vou querer ouvir. Pode me contar se você fizer, tá bom? E essa é a alimentação consciente, tá bom? Essa é a alimentação consciente. E ela vai te trazer... e mais. E depois que você orar, você não vai só pá, não. E assistir não, tá? Não vai assistir não. E que? Eu vou colocar ali minha novela. Assim, ó, pá. Vou ficar assistindo lá. Assistir minha série. Gente, não faça isso. Simples, é difícil. Eu tô falando isso, mas é difícil colocar em prática, tá? Então vocês colocam devagarzinho, vai movendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, do nada vocês já estão nessa prática, tá bom? Nessa rotina. É difícil. Às vezes você cai, tem uma caída. Às vezes, você quer muito comer alguma coisa assistindo, é uma coisa de hábito, tá? Não é saudável. Mas não se critique muito. E também não se cobre tanto assim. Você vai, cede um pouco, mas você tem que lembrar que por mais que você ceder um pouco, jamais deixe ceder. Jamais continue cedendo.
você volta, tá? E isso vai fazer com que você resista e persista até você alcançar, tá bom? Agora, o que você vai fazer é isso. Você vai orar na sua alimentação ali, no seu pratinho. Colocar, e em cada mordida você vai pegar um pouquinho, tá? Você vai pegar um pouquinho, vai colocar na boca, vai mastigando. E vai mentalizando. Vai mentalizando essa energia sendo dissolvida. E aí você engole. E aí você respira um pouquinho. Né? Imagine o que você pediu acontecendo dentro de você. Imagine essa energia indo por todos os cantos do seu corpo assim. E porque nós somos feitos de energia. Por mais que isso daqui seja carne, dentro disso daqui existe um ser imortal, um ser vivente, um ser vivo, que é energia, ele é pura energia, né? E é mental também. Então, se eu faço isso, eu trago para o meu corpo e alimento tanto a minha alma quanto o meu espírito de boas coisas, tá bom? De bons alimentos, certo? Agora a gente vai entrar num tema interessante. Um tema interessante. Ovídio. Lembrando que nosso corpo é um templo, tá? E a gente precisa cuidar dele, saber o que coloca dentro dele. E é por isso que agora nesse tema a gente vai falar sobre uma coisa importante, né? E vocês vão ficar sabendo o que é. Ovídio é um poeta romano, tá? Um poeta romano, o Ovídio. E ele tem uma frase, a seguinte, a frase dele: enquanto o ser humano for implacável com as criaturas vivas, nunca conhecerá a saúde e a paz. Enquanto os homens continuarem massacrando os animais, também permanecerão matando uns aos outros. Na verdade, quem semeia assassinato e dor não pode colher alegria e amor. Essa é uma frase do poeta romano Ovídio. Bem, a tradição grega de Pitágoras, de Samos, não foi apenas evitar a crueldade, tá? Contra os animais, que estabeleceu o vegetarianismo como modo de vida. Também viu as vantagens para a saúde de uma dieta sem carne. O filósofo Pitágoras de Samos viu o vegetarianismo como um fator-chave na coexistência humana pacífica, apresentando a visão de que o abate de animais brutalizava a alma humana. E isso é verdade. Se você parar para pesquisar, olha, eu não tô querendo... Antes de mais nada, eu vou esclarecer uma coisa, eu não tô querendo converter ninguém aqui não ao veganismo, ao vegetarianismo. Só tô querendo colocar um ponto onde o nosso corpo é um templo e a gente tem que saber o que coloca dentro dele, tá? E essa frase aqui sobre a visão de que o abate de animais brutalizava a alma humana, isso tem um sentido total, porque se você pesquisar os matadores, né, os caras que matam os animais nos matadouros, gera um trauma neles que é impressionante. Você fica tipo, caraca, né? Não fica caramba assim. Assim, de Platão em diante, muitos filósofos como Teofrasto, Porfírio, Epicuro, Apolônio e Plutarco, especialmente os neoplatonistas, recomendaram uma dieta sem carne. Essa ideia trazia consigo a condenação dos sacrifícios sangrentos nos cultos e era frequentemente associada à crença da reencarnação das almas. Eles, né, os neoplatonistas e todos esses filósofos, eles recomendavam essa dieta sem carne
para evitar, né, os sacrifícios, para diminuir, porque antigamente tinha muitos sacrifícios sangrentos nos cultos. As pessoas matavam muitos animais sangrentamente nos sacrifícios lá, e eles, né, eles estavam, tinha essa, né, como que diz, essa situação chata, né, essa situação densa que acontecia. Bom, sabendo disso, vamos para o Livro dos Espíritas, que foi publicado em 1857, tá? E eu peguei aqui algumas perguntas que a gente vai poder debater um pouquinho aqui sobre. A abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos funda-se na razão? Resposta: tudo aquilo de que o homem se possa alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. Pergunta: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Resposta: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o que exige a sua organização. Agora vamos para o livro O Consolador, que foi publicado em 1941 por Emmanuel. Tá? É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Resposta: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem animal. Podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal. Oh, eu falei errado aí. Sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Okay. Temos que considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva. Olha, isso daqui é importante, tá? Na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Bom, uma coisa interessante aqui, ok? Que eu vou colocar aqui um ponto. A pergunta ali no Livro dos Espíritas: a obtenção de certos alimentos prescrita entre fontes na razão? Aí ele responde: tudo aquilo de que o homem se possa alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. Mas a gente tem um estudo que a carne traz prejuízo para a saúde. Ela traz, tá? E eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, tá? E aí ele fala que a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural. Na nossa constituição física, a carne nutre a carne. Mas não quer dizer que a carne animal nutre a carne humana. Tá? Mas que o físico nutre o físico. Isso é, as coisas físicas vão nutrir as coisas físicas. Os alimentos, por exemplo, parvês. Os alimentos parvês são físicos. Né? E pode ser uma visão minha, pode não ser isso, tá? Pode não ser isso, mas se for assim, tá? Então é assim. Agora aqui no o livro do Consolador, ele fala,
que é um erro, consequência. Só que o que acontece, gente? O veganismo, a primeira sociedade vegetariana foi fundada em 1847 na Inglaterra. Sociedade Vegetariana Internacional foi fundada em 1908 e a primeira sociedade vegana foi em 1944. O Livro dos Espíritas foi publicado em 1857 e a primeira sociedade vegana foi fundada em 1847. Gente, naquela época, o veganismo, o vegetarianismo, eles eram, como diz, eles não eram populares. Eles só se tornaram populares, bem mais populares, nos anos de agora. Mas antes não, antes eles não eram. Então, era complicado, né, a pessoa deixar de comer carne e passar a viver somente de legumes e essas coisas. Eram tipo, muita gente, elas se alimentavam de peixes, porque era fácil de pescar. Por isso que na Bíblia existe muito isso, sabe? Existe muito relato de peixes, e tanto é que a carne também se torna-se um vício, querendo ou não, né? A substância, né? Tudo mais, o sabor, a pessoa acaba tem gente que não consegue ter abstinência de carne. Não quero comer alguma coisinha ali que tem uma carne, sabe? E existe abstenção, sabe? Existe abstinência, existe. E eu passei por isso. Eu sou vegano, eu não quero comer de ninguém, mas eu passei por isso, pela abstinência. Tipo, é difícil largar a carne. Existe uma abstinência ali, sabe? Uma coisa doida. Uma coisa doida. E aí, nessa época, os espíritos, eles não poderiam simplesmente falar, não é bom, como apenas legumes. Eles não poderiam. Eles têm, a mentalização deles é racional. Eles têm que racionalizar, pegar todos, né, os elementos da situação, de como está, né, como é publicado isso lá naquela época. E é por isso que eles estão tão assim, né, no Livro dos Espíritas, um pouquinho rígidos nessa questão, né? Eles não estão liberando informação. Só que aí, em 1941, já estava mais... Passaram-se mais de 100 anos. Então, existe uma grande popularização já acontecendo. Porque em 1941 foi publicado o Consolador, por Emmanuel. Né? O Espírito de Emmanuel, é o livro do Chico Xavier, tá? Consolador. E aí, a Sociedade Vegetariana Internacional foi fundada em 1908. E a primeira sociedade vegana foi em 1944. Então, em 1941 foi publicado o Consolador. E aí existe, né, já estava existindo então uma popularidade maior. E aí eles já falaram, a gestão das vistas dos animais é um erro de enormes consequências. Mas temos que considerar, porém, a máquina econômica do interesse da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. O que acontece é que naquela época, né, a gente tem que considerar, sabe? Naquela época. Eles tiveram que considerar naquela época que eles não poderiam simplesmente falar, olha, não é bom, então vamos se nutrir somente de vegetais. Só que isso, se as pessoas parassem, né, de fabricar, né, a carne em si, haveria, né, haveria prejuízos, sabe? Perigos graves. Haveriam perigos graves. Pessoas passando fomes maiores, sem nutrições, né? Porque talvez era mais difícil de encontrar legumes, não sei como que era naquela época. Então era mais difícil de ser, né, vegetariano lá. Naquela época era menos popular. As pessoas, elas cresciam naquela onda de apenas carne, então vamos comer carnes, né? Eu nascia naquelas épocas. E naquele tempo tinha, né, cada época do ano tinha uma fruta diferente, um legumes diferente,
Então, eles tinham que considerar realmente, eles não poderiam falar simplesmente, olha, é ruim, é uma consequência, não deve comer carne, não deve comer carne. Só que agora, hoje em dia, a gente já sabe melhor. Hoje em dia está mais popular ainda, não é mesmo? Então, é uma coisa a ser considerada como uma alimentação positiva, tá bom? Olha, eu não estou falando aqui para que você seja vegetariano, tá? Eu só estou colocando aqui um ponto para a gente esclarecer uma coisa, uma coisinha, tá? Eu peguei aqui eu dei uma pesquisada e encontrei um artigo científico. Foram 22 cientistas de 10 países, eles se reuniram na Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a IARC, em Lyon, na França, e eles foram lá para avaliar o quanto o consumo de carne vermelha e processada causa o câncer, tá? O quanto isso causa o câncer. Né? E carne vermelha ali não é só carne vermelha, tá? Qualquer tipo de carne que eles falam, tá? No artigo. Quando a gente processa a carne, cura ela ou defuma, pode resultar na formação dos compostos NOx, nitroso, tá? E os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, o PAH. E cozinhar pode resultar nos compostos aminas aromáticas heterocíclicas, AHAA e pH também. Os cozimentos em altas temperaturas geralmente produzem as maiores quantidades desses compostos químicos, tá? E o consumo de carne vermelha e processada induz a formação de NOx, né, o nitroso no cólon. Os AAs são genotóxicos. Genotóxicos, gente, são agentes químicos que causam dano no material genético, tá? E a extensão da conversão do HAA em metabólicos genotóxicos é maior no homem do que nos roedores. Então eles fizeram pesquisas em roedores, tá? E também eles viram em biópsias, né, de seres humanos também. A carne defumada ou cozida sob uma superfície aquecida ou chama aberta contém HAP. Esses produtos químicos causam danos ao DNA, né? Eles também mudam o DNA, tá bom? Eles têm a mudança no DNA, certo? E a formação de NOx no cólon, ela produz é tipo uma inflamação, assim. Ó, eu vou explicar um pouco. O alto consumo da carne vermelha, 300 a 420 gramas por dia, aumentou os níveis de adultos de DNA derivados de NOx nas células do cólon esfoliadas ou biópsias retais em 2 estudos de intervenção. Isso é, ele teve, né, derivados do NOx nas células do cólon. Então, elas estavam lá, né, nessas biópsias retais. Isso não é bom. Isso traz dano no material genético, tá? Esses químicos, eles causam danos, alteram o DNA, tá? E é esse dano no material genético que vai causar o câncer em si, tá? Então, eu gostaria de voltar. Eu não quero cansar muito vocês, mas a abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos funde-se na razão. Tudo aquilo de que o homem se possa alimentar sem prejuízo ou para a sua saúde é permitido. Então, tudo aquilo que o homem se possa alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. Acontece que, será que comer alguma coisa que cause câncer é prejudicial à saúde? Deixo essa questão para você, tá? E agora, né, eu quero falar sobre uma coisa que eu vi uma vez de um yogi. Existe uma crença na Índia que a energia gerada no abate
é armazenada na memória muscular. Só que eu não achei nada sobre isso, eu não sei onde pesquisar. Eu pesquisei tudo, tá? Pesquisei tudo. E eu só ouvi ali o Yogi falando, ele tava falando em outra língua, tá? E eu entendi porque tava dublada, ou tava legendada, alguma coisa assim. E aí ele falava sobre isso, né? Que quando o animal ele vai pra morrer, meu, tem cenas fortes e você sente a dor dos animais, né? E aí ele mata o animal ali e aquele sofrimento que ele sente, todo aquele sofrimento fica armazenado na memória muscular. É uma crença na Índia, tá? Questionem, busquem informações e novamente eu não quero converter ninguém ao vegetarianismo, ninguém ao veganismo, só quero trazer uma alimentação consciente. Se você for comer algo, coma algo leve, né? No almoço, preferencialmente, você pode comer alguma coisa mais pesada, tipo umas carnes ali. Mas realmente, na janta, meu, coma algo muito leve e não muito diurético, né? Perto na hora de dormir. Se você estiver longe da hora de dormir no almoço, você pode comer uma sopinha ali ou outra, tá bom? E coisas bem leves mesmo, tá bom? Então assim, né? Sem querer, eu não quero converter ninguém, eu já vou falando isso, mas é interessante colocarmos esse ponto, né? Quando a gente fala sobre alimentações, né? E esse é um assunto muito complexo, né? A gente está aqui há bastante tempo já. Então, eu agradeço a todos que participaram. Eu agradeço muito a todos que viram esse vídeo até o final, né? Que possam ter ganhado algum conhecimento sobre e pratiquem diariamente essa alimentação consciente. Meu, você vai comer uma batatinha frita ali, você coloca o seu energia ali, coloca no alto. Você vai comer uma pipoquinha, coloca o seu energia ali, uma televisão no alto. Até você vai comer alguma coisa assistindo, não recomendo, mas não é fazer isso, mas se você for assistir comendo alguma coisa, coloque também energia ali comendo alguma coisa, mas aí você coloca o seguinte: eu coloco essa energia para comer sem ver nada. É alguma coisa assim. Coloque alguma coisa assim. Tipo, mentalize. Quando eu comer esse alimento, minha disciplina alimentar vai aumentar e eu vou evitar comer assistindo. Eu evito comer assistindo. Quando eu comer esse alimento, eu evitarei comer assistindo. E aí você vai comendo, pode comer assistindo. Né? Sabe quando você tá com aquela... Meu, preciso comer alguma coisa assistindo um filminho? Faz isso. Isso vai te ajudar. Você deu uma caidinha? Faz isso, tá bom? Isso é muito importante, isso é muito bom. E vai ajudar muito a projeção, tá? Rapidinho aqui, antes da gente finalizar. Vai ajudar a projeção porque você colocando essa energia, você colocando para dentro de si, essa energia positiva, essa energia com a intenção, vai estar dentro de você, tá? Essa energia vai estar dentro de você, ela vai ser digerida, a energia vital vai ser, né, vai ser absorvida pelo seu estômago, através dos seus canais de energia, vai absorver. E aí vai absorver com o quê? Com esse conteúdo bonitinho, esse conteúdo de amor, esse conteúdo. É por isso que às vezes eu fico pensando, sabe? É meio perigoso, sabe? Você ir comer em um lugar onde a pessoa fez com todo ódio, toda raiva, sabe? Mas aí você faz aquele... Faz isso que vai dar muito certo, vai ajudar nas projeções, vai dar uma aliviada no seu corpo, vai dar uma sutilizada e você vai sintonizar um pouquinho mais com o alto, tá bom? É um detalhezinho importante que pode fazer toda a diferença. E eu deixo aberto aí para vocês poderem trazer seus resultados, tá bom? Tá bom? Então, muita paz. Vamos agradecer. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Agradeço a Deus, aos mentores, aos guias. Vamos agradecer, gente. Agradecer, né, por tudo que Deus tem colocado nos nossos caminhos, conhecimentos. Agradecer os mentores, os guias. E amém.
muita paz e muita luz. Até nosso próximo encontro.